Opa, bom dia para Márcia, bom dia para o Jimmy. Bom dia. Bom E a dia. gente já tivemos o prazer de ter uma conversa interessante aí por detrás dos bastidores, Verdade. em qual apontando, né, para o que está acontecendo na nossa realidade no dia de hoje. Mas hoje o nosso foco vai estar falando a respeito de ameaças internas em ascensão. Eu quero apresentar aí a Márcia Tosta, na qual é uma profissional da área de segurança de informação de um calibre imenso, já vem com várias empresas de renome e hoje em dia está com a Petrobras. Depois o Jimmy Mello, que também na área de segurança de informação, com vários anos trabalhando com empresas multinacionais. E o seu servidor aqui, Márcio Bonifácio, que trabalha com a Beyond Trust, já tem vários anos também na área de segurança da informação. Márcio, eu queria dar um alô, depois o Ginho também um alô para o pessoal escutando a gente aí, por favor. Márcio, muito obrigada. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui nesse super evento, né? Um evento muito aguardado pela comunidade de segurança e sempre traz assuntos muito relevantes. E um prazer estar aqui com vocês, Márcio e Jim, para a gente poder conversar sobre esse assunto que eu acho que é uma das grandes ameaças que a gente vai enfrentar. Acontece hoje, mas vai aumentar isso cada vez mais. Vamos ter um bate-papo muito bom aí. Obrigada. Bom dia, Márcio, novamente. Bom dia, Márcia. É uma honra muito grande estar aqui com todos vocês, com toda a comunidade nos assistindo nesse evento. O Mindsec é um dos mais aguardados, né, dentro da comunidade de segurança da informação. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e vamos lá, vamos bater papo. Isso. Como a Márcia frisou, na área de segurança da informação, se não, você não ouve falar de uma nova ameaça, de um novo problema dentro de um período de uma semana ou duas, espere. ou você não está checando o jornal, a mídia social com afinco. E baseando no comentário dela, nós não falamos sobre a parte de ameaças internas e que estão em ascensão. Na realidade, eu queria dar um passinho atrás e vamos discutir, voltar para o básico, né? O que é uma ameaça interna? Que aqui nos Estados Unidos nós chamamos de insider threat. Na opinião de vocês. Eu vou iniciar com a Márcia, por favor. Então, vamos lá. Na minha opinião, né, um insider threat é uma ameaça de algum ataque ou de alguma exploração de vulnerabilidade que ela venha de dentro de casa. Então, ela vem a partir de funcionários, ex-funcionários, contratados, empresas parceiras, ou seja, está dentro do teu perímetro, dentro da tua empresa. Então, ela requer um monitoramento, um conhecimento, uma visibilidade muito grande do seu ambiente para que você consiga identificar. Então seria como dormindo com o inimigo, né? O cara tá dentro de casa e vem dali a ameaça. A gente se preocupa muito com o perímetro externo para proteger o que está vindo, só que a gente precisa olhar para dentro de casa também. Jimmy? Exatamente. Compartilho totalmente da sua opinião e quando a gente fala sobre ameaça interna, né, a gente pensa naquela camada de autenticação que já passou. Então, a pessoa já está dentro do seu ambiente. Então, é aquele cara que já tem um usuário válido dentro do seu sistema, ele já tem um perfil válido, então toda aquela questão de bypassar controles de segurança já era, o cara já tem o crachá que vai entrar dentro da sua empresa, vai passar pelas catracas e chegar até a mesa do diretor ou chegar próximo ao seu data center, aproveitar uma porta que foi aberta por alguém e ela ainda está se fechando. Então, é esse cara aí de que a gente está falando, né? O cara que, aquela nossa primeira barreira de segurança que a gente coloca, ele já bypassou aquela barreira e não foi atacando ninguém. Então, assim,
não alarmou nada, né? Todos os sistemas estão ali, tudo se passa como se nada tivesse acontecido. É esse que é o grande pulo do negócio, né? Como é que eu monitoro esse cara, né? Sendo que ele passou pelo lugar que ele deveria passar normalmente, como todos os outros autorizados passam. E, Márcio, eu queria aproveitar para colocar que a gente também tem que levar em consideração que existem, pelo menos, 3 tipos de pessoas que podem atacantes internos, né? Pode ser uma pessoa que ela faz por desconhecimento, ela não sabia o que estava fazendo direito, foi tentar fazer uma coisa, fez outra, enfim, ela fez por desconhecimento. Pode ser uma pessoa que está sendo vítima de um roubo de identidade, né? Estão usando a identidade daquela pessoa para fazer um ataque. Mas também não podemos esquecer da má-fé, que aí é o que tem me preocupado bastante, que eu acho que é o que está agora assim subindo pra caramba, né? Que eu acho que a gente vai falar disso agora no decorrer, né? Que é a captação de pessoas que estão dentro da tua empresa para poder viabilizar algum tipo de ataque, e esse é bem mais complicado, né? Porque o restante você consegue pelos monitoramentos, você ensina, você treina, você monitora, você bota uma equipe de threat hunting para ficar buscando as vulnerabilidades e corrigindo, beleza. Agora, quando é uma pessoa que está dentro da tua casa, mal intencionada, conhece a tua arquitetura, conhece a tua infraestrutura, o teu ecossistema, aí a coisa já fica bem, bem complicada, né? Isso é verdade. Com certeza. Concordo, e os números estão aí para poder confirmar, né, o seu comentário. Por exemplo, o 2020, né, eu tenho um report a respeito do custo, né, global de inside threats. 60% das organizações que tiveram mais de 30 incidentes por ano. E 62, como você mencionou, né? Geralmente o número continua maior com a parte, vamos colocar assim, negligência, o que não sabia que estava realmente cometendo um erro, né? Está em 62%, mas o número de crime da parte criminal já está em 23% a nível global. É algo assustador. E eu não creio que seja diferente, na verdade, com o Brasil, né? Por isso eu queria a opinião de vocês nesse sentido aí. Eu acho que isso vai só crescer, Márcio, de agora em diante, porque a gente sabe que esse mercado criminoso é um mercado de trilhões de dólares anual. Eu cheguei a ver, no final do ano passado, uma não sei como é que a gente fala, se é gangue, enfim, um grupo de criminosos que eles estavam investindo $1 milhão em captação e treinamento de pessoas. Se você for pensar, você anunciar, venha trabalhar comigo que eu vou te treinar para ser criminoso. Isso está acontecendo na realidade, né? Não acho que vai parar. Está muito lucrativo, muito lucrativo. E assim, eu já sei de casos reais de várias situações, né? Então, deles captarem pessoas via redes sociais, via e-mail pessoal, via WhatsApp, enfim, famoso convidando, trabalho fazendo em casa, proposta, né? Assim, aquelas propostas, sabe aquelas que viabiliza tudo isso. O cara, ele oferecia, eu consigo fazer tanto, eu te dou um percentual de tanto, e o cara só tinha que responder sim ou não. Eu já ouvi casos de pessoas que ganharam R$10 mil, R$100 mil, e a pessoa, porque como eles nos acompanham, nossas informações, a gente já sabe, nós aqui sabemos que a informação nossa já vazou, todo mundo vazou, então todo mundo olha a nossa rede social, conhece as tuas dificuldades, conhece os teus desafios, às vezes tem um funcionário que está fragilizado, com uma doente em casa, então são preocupações que eu acho que antes a gente não tinha, mas que agora, com esse cenário atual, a gente tem que tomar bastante cuidado, né, Di? Sim, com certeza. E eu venho do ramo financeiro, que isso já era uma preocupação, porque o funcionário, assim, dentro da indústria financeira, o dinheiro está lá dentro, né? Então, você tem aquele funcionário que, não vamos falar assim, que era uma ameaça cibernética, né? Era uma ameaça que existia do cara lá, de um funcionário de um banco, por exemplo, de uma agência, fazer um desvio de dinheiro, coisa do tipo. Então é algo que a indústria financeira já estava meio calejada, mas
Agora, com essa questão cibernética da coisa, tomou uma proporção absurda. A facilidade com que eles conseguem aliciar pessoas, né, para trabalhar para essas gangues é uma coisa absurda mesmo. E assim, não é algo nem por debaixo dos panos. Existem grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, que os caras tratam ali, mesmo no Facebook, os caras tratam de venda de informações roubadas, de cartões de créditos que foram roubados, ou do famoso malware as a service, né? O cara vende. Antigamente a gente tinha aquele cara que invadia, fazia o serviço completo, né? Barba, cabelo, bigode. O cara passava horas tentando entender as suas vulnerabilidades, te invadia e te roubava. Agora não. O cara terceiriza tudo. Então eu não preciso nem ter conhecimento técnico para conseguir invadir uma empresa. Eu contrato um cara que faça isso para mim, um russo, sei lá, e que boas, né? Então realmente, se está muito difícil, né, o meu ambiente está muito complicado de ser invadido, porque eu invisto bastante em tecnologia, eu invisto bastante em patch management, tudo aquilo ali que a gente já conhece, o cara vai por dentro, e aí ele cata lá um funcionário interno. Quem aqui nunca ouviu falar, ou já não foi vítima, de um celular clonado? O cara fala, mas espera aí, como é que o meu número foi parar no chip de outra pessoa? Né? Porque se eu for lá na operadora e for pedir para trocar o chip, os caras pedem até exame do pezinho, né? Só falta furar o dedo e colocar uma gota de sangue ali para pegar meu DNA. Mas como é que os caras conseguem? Só pode ser gente interna, né? Então é complicado, viu? Isso é verdade. Eu costumo dizer para os nossos clientes aqui, o funcionário, o usuário, o membro da empresa, né, o que seja, é o seu bem mais valioso, mas também é a sua porta de ameaça, a brecha maior que existe na empresa. E a ameaça interna. Eu venho na área de segurança, da parte de segurança de correios eletrônicos, né, que geralmente era o que causava aquele furor, né, de phishing, malware, ransomware, e campanhas de educação, e soluções, e perímetro. E hoje em dia, nesse último o Global Report, o número de incidentes com pessoas internas, ameaças internas, baixou para 14%. Agora é a parte mais baixa. A parte mais alta continua ou entre o desatento, seria melhor do que chamar negligente, o desatento, e o que literalmente tem a malícia de tentar cometer um tipo de cybercrime, né? De roubo de informação ou dano à empresa. E vocês veem essa realidade no dia a dia de vocês também? Bastante, Márcio. Assim, eu sempre acreditei muito em campanhas de conscientização e eu sempre levei na linha do pessoal e do profissional, porque eu acredito muito que a gente, assim, se você impuser uma regra, é a melhor maneira que você tem do ser humano querer burlar essa regra, né? Então, enfiar a goela abaixo não funciona. Então, a gente tem que conquistar, porque ao invés de você ganhar uma pessoa que vai querer burlar, ela vai ser seu aliado. Então, eu gosto muito de fazer com que faça sentido. Então, a melhor maneira de fazer sentido é onde o seu pé dói, né? Então, é pegar casos da vida real, que como você falou, o Jim falou há pouco, né? Casos de WhatsApp clonado, todo mundo tem uma história dessa, todo mundo conhece alguém que passou por isso. Então, usar esses cases, primeiro, para que faça sentido. Olha, realmente não é verdade, porque antes eles achavam que a gente era ou inventor de filme, ou era Cavaleiro do Apocalipse, né? Não, eu já me chamaram uma vez de Cavaleiro do Apocalipse. É Cavaleiro do Apocalipse, porque imagina, vai acontecer. E o engraçado é que na semana seguinte aconteceu exatamente o exemplo que eu tinha dado. Mas é alertar e que consigam ver. Então, fez sentido?
legal, adote essa postura na sua vida pessoal, e a partir dali, a gente começa a apresentar os riscos corporativos, porque isso tem que fazer a conexão mental, né, tem que entrar no DNA das pessoas, para que elas já comecem a interpretar, porém, trabalho de formiguinha, né, porque eu faço isso desde 2006, né? E nunca tem um intervalo, isso é uma coisa constante por causa dos novos golpes que estão acontecendo, por causa da troca de pessoas, então é uma coisa que a gente tem que fazer o tempo inteiro, alertando, contando, chamando a atenção e saber falar a linguagem, né, porque são línguas diferentes, o board fala uma, os técnicos de TI falam outro, os colaboradores da empresa falam outro, e você precisa encontrar qual que é o idioma correto para poder levar essa informação a esse público, né? Então eu acho que a conscientização é muito importante e a gente tem que aliciar com tecnologia, a gente tem que juntar, somar com processos, com tecnologia para poder compor um ecossistema, mas assim, a gente ouve muito, né, o ser humano é o elo mais frágil de segurança, eu gosto de falar que o ser humano é o elo mais importante de segurança, né, porque uma corrente, ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então vamos trabalhar, né, vamos fortalecer esse elo para que ele esteja capacitado a reagir, a entender e a se comportar de maneira correta. Concordo, já estou né, tem que te fazer uma pergunta. Eu espero que não tenha direitos autorais no seu comentário, porque eu estou roubando esse. Adorei o comentário, que é o elo mais importante da cadeia, com certeza. Jimmy, desculpa, isso que eu sempre falo também Não, desculpa, imagina. Isso é o que a gente sempre fala também dentro dos nossos programas de conscientização, que pessoas é o elo mais importante, né? A gente sempre fala, né, do beabá de segurança da informação, de confidencialidade, integridade e tudo mais, e sempre fala, né, de tecnologia, processos e pessoas, e a gente sempre destaca, pessoas é o elo mais importante dessa ligação, porque são as pessoas que executam os processos e são as pessoas que usam a tecnologia. Então, se você não trabalha elas não vão oferecer. Toda vez que eu falo sobre segurança, que eu vou dar uma palestra sobre segurança, eu adoro colocar um exemplo, né, que de uma vez eu vi uma foto e sinto pena até hoje de não ter pego essa foto. Era uma porta com aquelas molas, sabe, que forçam a porta a ficar fechada. Tinha uma placa escrito mantenha essa porta fechada. E aí ela estava aberta com uma cadeira segurando a porta aberta. Daí eu falo pro pessoal, eu falo assim, gente, tinha processo, alguém definiu um processo, manter essa porta fechada, usaram tecnologia, compraram uma mola para colocar, manter essa porta fechada, uma pessoa foi lá e colocou uma cadeira para segurar a porta aberta. Ou seja, já era, né? Tudo que eu tinha definido de segurança já era. Eu já vi isso em data center, Jimmy. Meu pai. A porta travada para não fechar. Eu digo, meu Deus, o que é isso? E um cabo de vassoura, com um cabo de vassoura ainda, o balde, né? A tia da limpeza. E esse negócio de trazer para a pessoa, né, para o pessoal dela, que a Márcia comentou, é sensacional, porque você vê o brilho no olho das pessoas quando você fala para ela aquilo que acontece realmente. E sim, vamos combinar, né? Eu estou na área de segurança desde 2000. Nunca foi tão fácil falar sobre segurança como é hoje em dia. A gente tem um monte de exemplo para dar para as pessoas. E aí, qualquer coisa que você faz, elas acabam se enquadrando naquela situação. E realmente, elas compram muito mais a segurança quando você fala da vida pessoal dela. E isso traz para dentro da empresa, do que como quando você simplesmente é o cavaleiro do apocalipse, né? E falando coisas que a pessoa fala, meu, imagina, esse cara é um maluco, né? Tinha um outro exemplo também que eu gosto de colocar muito na palestra, quando eu falo sobre, gente, toma cuidado com a sua mesa, né? A famosa mesa limpa. Não deixe papéis, não sei o que lá, né? Daí eu paro um pouquinho, olho o pessoal e falo assim, vocês estão achando que eu sou paranoico, né? Aí eu mostro uma foto da Copa de 2014, que tem o responsável, o chefe responsável da Polícia Federal, dentro de um gabinete ali, né, de um war room,
e atrás dele tem um monte de telas, né? Numa das telas dá para ver pequenininho ali, eu ampliei a senha, o SSID e a senha do Wi-Fi. E essa pauta rodou o mundo. A gente não é paranoico, olha só o que o cara fez. Isso é verdade, isso é verdade. Hoje em dia, quando na minha área a gente faz muita análise na parte de privilégios, né? Que seria o acesso, a senha, né? E os mal-atores ou os cybercriminosos já não estão mais tendo como alvo os presidentes das empresas, os diretores, etc. Geralmente eles vão aqueles que têm o mesmo nível de privilégio, mas que não se atentam, não precisa desse medo. Por exemplo, um presidente da Petrobras, por exemplo, você vai... eu imagino que o laptop dele deve ter uma bolha ao redor, invisível. É uma das joias da coroa, Márcio. E aí, geralmente, foi o que aconteceu num banco, aqui, um dos maiores bancos dos Estados Unidos, foi que eles simplesmente foram na secretária do presidente da empresa. Com isso dito, eu vou pegar uma deixa aqui, tá? No tempo de pandemia, que como o Jimmy falou, a nossa realidade hoje em dia é completamente quase ao avesso. Como a gente pode evitar essas ameaças internas? Porque nós temos hoje em dia essa nova modalidade, né? O home office, o trabalhador desde casa. E no Brasil, assim, bem como aqui nos Estados Unidos, estamos migrando para esse ambiente híbrido. Está dentro do escritório, dentro da empresa, e como a Márcia falou, geralmente a parte de perímetro, a gente pensa que é o perímetro da empresa, esse perímetro, esse geoperímetro ou o perímetro físico da empresa. E como evitar esses roubos desses privilégios, desses acessos, na opinião de vocês? Márcio, eu acho que a gente tem que, em primeiro lugar, capacitar as pessoas que podem ter esse privilégio, né? Eu acredito muito em separação de privilégio, né? Então a gente fazer uma correta definição dos perfis, deixar tudo que é ação que tenha mais privilégios e possa gerar um incidente maior, a gente fazer isso via escalonamento de privilégio e não na identidade que usa para o seu trabalho dia a dia. Então, primeira coisa, né, como é que na minha cabeça eu organizo isso? Né? Identificar as joias da coroa, onde está o meu segredo a ser protegido, o meu core, né, o que eu tenho que cuidar. Então, a gente tem que conhecer muito bem para saber aonde que você vai investir mais, em mais camadas e em customização mais rígida de acesso, de monitoramento e de rastreabilidade. Aí, identificou onde está, identificou quem precisa chegar, treina os caras, muita informação, convence o cara de que ele não precisa trabalhar o dia inteiro com o privilégio administrador, porque poucas atividades vão requerer este privilégio, e nesse momento faz o escalonamento, executa a ação e sai. Então você já diminui bastante o risco, né? Um gerenciamento de identidades muito adequado, muito bem desenhado, o tempo inteiro em melhoria contínua, para você garantir que os acessos estão ok. Visibilidade, né? Então a gente tem que entender o que está acontecendo. Então, aonde é o meu core, onde está a minha joia da coroa, o que está chegando, o que está saindo, qual que é o tráfego, o que está acontecendo. Então, ter visibilidade e configurar alertas para o caso de alguma movimentação estranha, alguma comunicação diferente fora do padrão, que haja alerta e que uma equipe vá utilizar. Um plano de resposta a incidentes eficaz, bem desenhado, bem configurado, ou seja, identificou rapidamente saber o que fazer. E user behavior, né, vamos entender qual que é o comportamento normal, como é que isso funciona normal, e claro, sempre uma equipe de threat hunting que vai estar ali o tempo todo, porque esse é um trabalho contínuo também que a gente não para nunca. Então é uma composição de pessoas, processos, tecnologia, que vão nos ajudar a evitar, né, a proatividade na configuração, no escalonamento, nas regras de processo, e caso haja alguma incidência, uma resposta eficaz, né? Eu acredito nessa maneira como sendo as melhores ferramentas que a gente tem hoje para poder atuar rapidamente e prevenir. Concordo. Jimmy?
Sensacional, viu? Tenho muito pouco a adicionar. Acredito que a Márcia tenha colocado aí de maneira brilhante o passo a passo de como a gente pode trabalhar nesse sentido. O que eu posso adicionar aí são um pouco de como a gente trabalha lá no banco também, que aí, né, é trazer um pouco, né, dessa nossa expertise do mundo financeiro para outras indústrias. A gente trabalha muito o conceito de dupla, não é dupla checagem, de alçadas, Autenticação. né? Não, de alçadas mesmo. Então, por exemplo, quando dentro do. E aí, né, para cada um que está assistindo, pensa na sua realidade, mas, por exemplo, dentro de uma instituição financeira, quando você existe uma transação de um determinado valor, ela segue uma alçada. Nunca é uma única pessoa que consegue fazer aquela operação sozinha, né? Esse segregation of duties é muito importante. Então, um faz, outro valida, outro aprova, né? Às vezes, se você colocar essa esteira um pouquinho maior, um pouquinho mais burocrática, vamos colocar entre aspas burocrática, porque sempre que você fala burocracia, o pessoal fica com medo, né? Mas quando você coloca um pouquinho de controle a mais, né, você coloca ali, né, aquela mãozinha que segura aquele monte de dominó vindo caindo, né, que segura o resto. Então, essa segregação o segregation of duties, né, é muito importante, e esse controle de alçadas. Então, um faz, ele não pode aprovar, tem que ser um outro que aprova, porque ele checa aquilo que o primeiro fez. Então, quando as equipes estão muito distantes nessa realidade de home office, assim, a gente não consegue controlar como a pessoa está dentro de casa. Dentro do escritório, você sabe que ele está lá no escritório, tem aquela concentração, né? Já no ambiente de casa, é invariável que as pessoas tenham algum tipo de distração. É um filho que chama, um animal que passa ali por perto, um animal de estimação, é uma questão com a casa que você precisa resolver, um telefone que tocou, uma campainha que acaba te tirando ali daquela concentração do momento, que ali pode ser que passe alguma coisa que você não percebeu. Então, quando você tem uma segunda checagem, você garante um pouco melhor, né, que aquele processo está mais seguro, porque o segundo vai olhar para aquilo e vai falar, não, peraí, tem alguma coisa errada. Os meus processos internos da minha área, que eu tenho duplas checagem, eu sempre falo para o meu pessoal, eu falo assim, olha, eu sou o chefe aqui, tudo bem, mas não confie em mim, tá? Não é porque eu fiz que está certo, checa, dá uma olhada, não foi porque eu escrevi que está certo. Então, é obrigatório, né, você, num processo mais crítico, você ter uma dupla checagem. E essa questão também de você separar o acesso administrativo do acesso comum é uma boa prática que muita pouca gente adota. É difícil, é burocrático, dá trabalho, mas é primordial, ainda mais quando a gente está falando de ataques de ransomware que estão cada vez mais comuns. Então, se a minha máquina é infectada por qualquer motivo, o cara não vai conseguir fazer muito mais do que criptografar a pasta que eu tenho acesso do meu servidor. Mas se eu tiver logado com o meu usuário administrativo, ele vai conseguir criptografar meu disco inteiro, né? Só que o meu usuário administrativo, eu não tenho acesso ao meu e-mail, eu não tenho acesso a um monte de coisas que eu uso no meu dia a dia. Então aí eu tenho minha compensação. Então eu uso o meu usuário não administrativo para aquilo que eu preciso fazer no meu dia a dia, e quando eu preciso de alguma coisa com a escalação de privilégio, eu vou naquele meu usuário especial, faço o que eu preciso fazer, saio, desconecto, acabou. Então, essas pequenas ações, né, além do básico, mas é super básico, que, por incrível que pareça, em 2021, indo para 2022, as pessoas ainda não implementaram o que é o multifator de autenticação. Concordo, Gente, concordo. hoje em dia é barato, você tem soluções
gratuitas, né, que você consegue implementar isso de uma maneira escalável e simples. Não tem motivo para você não ter uma VPN autenticada sem um duplo fator. E te abre assim uma, não só na VPN, né, mas em sistemas lá, por exemplo, onde eu trabalho, além de eu ter o meu perfil segregado, quando eu preciso fazer uma tarefa administrativa, eu tenho que me logar com o segundo fator de autenticação. Então isso é um fator mitigatório muito bacana, que não custa caro, é fácil de implementar, vai mudar um pouco o dia a dia da vida da pessoa, mas vai te trazer um benefício que é assim, só quando você vê acontecendo com o seu vizinho que você fala, vixe Maria, se isso acontecesse comigo eu estava perdido, não é? Isso aqui, concordo, gênero, número e grau. E, por exemplo, a parte de privilégio, como você mencionou agora, e a sua massa também, gente, tantas capas de proteção que podem ser agregadas para poder minimizar esse impacto, né? Nós costumamos dizer aqui que, por exatamente isso, exemplo, capas de proteção, né? isso. Por exemplo, cofre de senha, né? Cofre de senha é algo que praticamente toda empresa de porte tem. Mas o cofre de senha já não é mais algo que resolve o seu problema por si só, com privilégios, senhas, acessos, etc., né? E hoje em dia, eu gosto muito de dizer que existe um conceito universal de gestão de privilégios, né? Como a Márcia mencionou, são várias capas de proteção. Você tem que ir para o usuário final, para o que chamamos do endpoint, e não pode esquecer do perímetro, não pode esquecer, como você mencionou agora, Jimmy, ok, eu não preciso estar utilizando esse acesso o tempo todo. Por que não, eu só vou ali quando eu realmente precisar, né? Então, você cria essa ideia do conceito universal de gestão de privilégios. Então, eu estou super contente de escutar que o Brasil, como um todo, com vocês como profissionais, estão caminhando, já estão nessa direção, né? E já existe essa iniciativa. Agora eu vou dar um clique duplo nessa pergunta que não estava programado. Que me ocorreu aqui agora. Se a gente está falando pandemia, o trabalho remoto, privilégios, e na opinião de vocês, como isso se correlaciona somente o trabalho remoto? Que, como o Jimmy que mencionou agora, o trabalho remoto você não sabe o que está acontecendo no ambiente, você procura o máximo possível criar esse escudo ao redor do usuário que está trabalhando desde sua casa. E como isso correlaciona com a LGPD? Nossa, você jogou uma pimentinha aí, hein? Ok. Vamos dar um passo atrás. Visão satélite. Não, porque a LGPD, se entrar, não é 2 cliques, vai ser vários cliques. Somente visão satélite na opinião de vocês. Aí é bem complexo, né? Principalmente agora, se a gente for levar em consideração que a pandemia, ela também forçou muitas empresas a viabilizarem BYOD, né? E nesse momento você já está utilizando um equipamento pessoal que tem um monte de dados pessoais que você não sabe quais são, o cara está vindo da casa dele que você não sabe que está a configuração da rede dele, né? Se o roteador está com uma senha segura, se não tem man in the middle quando ele vai trabalhar, enfim, tem uma série de coisas que você não tem acesso e você não tem como tratar, né? Por mais que você containerize o equipamento que ele vai usar e tudo, tá meio que fora do seu controle exatamente o que está lá. Eu acho que com relação à LGPD, o que as empresas focaram bastante foi nos dados que estão de posse, seja como operador ou como controlador, os dados que foram dados para a empresa para a realização de alguma atividade, sejam dados que foram dados a mais ou não, então a eliminação dos dados que não se precisa mais, justificar. Eu acho que nós fizemos lá
na Petrobras um trabalho muito grande de conscientização, junto com o jurídico, junto com a ouvidoria, junto com a conformidade, em poder ensinar para as pessoas exatamente do que se tratava a lei, né? Dados pessoais sensíveis, quebrar o paradigma, né? Que eu ouvi muitas vezes, nossa, agora não pode fazer isso. Sei lá, o gestor precisa da lista da escala, sei lá, escala do plantão, não pode dar porque a LGPD não deixa. Não, gente, calma, não é assim. Você pode continuar fazendo as atividades que você precisava fazer, porém de outra forma, né? Então você tem que dar transparência, você tem que estabelecer uma relação de confiança, você tem que proteger esses dados em trânsito ou esses dados em repouso. Então é todo um trabalho que a gente tem feito aí, muito de conscientizar os nossos colaboradores do escopo da lei, assim, e até dos direitos que eles têm agora, porque, eu não sei, eu sempre imaginei, Márcio, que agora, com a virada da lei, que fosse acontecer alguma coisa muito parecida com o que aconteceu com a entrada do Código do Consumidor, né? Que é uma nova realidade, porque é a primeira vez que se tem realmente uma responsabilização em cima de uma má utilização de dados pessoais, que eles não são seus, eles te foram dados em função de uma situação, de uma prestação de serviço, enfim. Então, eu acho que até todo mundo conseguir entender isso ainda demora um pouquinho, né? Eu gosto de falar, o caminhão sai andando, as melancias vão se acertando lá dentro conforme ele vai andando, né? Então, a gente está aprendendo, todo mundo está começando a aprender isso. Eu acredito fortemente que foi o que a gente fez, né? Revisar processos, revisar tecnologias que utilizavam, ensinar para as pessoas o que é pertinente, o que não é, o que são dados pessoais, o que a lei diz, como que a gente deve se comportar. Então, a gente volta em capacitação, né? Eu acredito muito que a base é a educação. Eu acho que a solução para o mundo, quando a gente fala em risco, principalmente quando a gente fala em cyber risks, cara, a gente tem que educar, a gente tem que conscientizar as novas gerações que estão vindo, porque isso não existia, é uma nova realidade. Hoje, nasce um bebê, ele está na rede social. Então, a gente tem que ensinar exatamente aonde começa o seu direito, aonde termina o seu direito, porque começou do outro. Então, são coisas que a gente tem que tratar. Mas eu acho que, respondendo diretamente à tua pergunta, né, LGPD versus o trabalho remoto. O que a gente faz muito é proteger as informações corporativas, porque elas estão containerizadas e a gente tem a gestão desses documentos, e como a parte pessoal a gente meio que isola, a gente entende que está no máximo possível controlado, né? Concordo. Adorei a sua analogia aí com as melancias, viu? Essa daí eu vou... Essa eu vou guardar para mim. Isso é verdade. Então, falando sobre LGPD, realmente, gente, é uma situação meio complicada. E as pessoas hoje em dia, elas estão muito nessa onda de compartilhamento, né? Hoje em dia todo mundo quer compartilhar tudo. O cara, tá almoçando, tira foto do prato de comida. Vai pro viajar, tira 1 milhão de fotos. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a lei que fortalece, né, o direito do cidadão, a gente vê também umas pessoas que não estão dando tanta atenção para isso, com as informações delas próprias, né? Então a gente vê aí pessoas que compartilham os seus dados pessoais de uma forma assim totalmente indiscriminada. Então eu acho que a LGPD realmente é um grande desafio para todas as empresas, é um processo realmente de aprendizado tanto para a empresa quanto para as pessoas. Com relação aí ao home office, eu acredito mais que a gente deva trabalhar assim, tentando buscar um pouco da tecnologia para nos auxiliar nesse processo. A questão do BioD é muito complicado quando você permite que dados da sua empresa estejam em equipamentos ao qual você não tem controle.
mesmo com essa questão de, mas eu tenho um sistema aqui que eu consigo blindar o desktop do meu funcionário, então ele pode trazer o que ele quiser aqui, que eu vou blindar os dados da empresa. Mas, os dados foram para lá, já estão lá, assim, se hoje eu não tenho como tirar, amanhã eu descubro como. Então, existe hoje em dia, né, falando de home office, existe uma tecnologia que é sensacional, que é desktop remoto. Desktop virtual, minto, né? Não é uma solução cara para você implantar. Então, aí sim faz sentido eu ter o meu IoD. O cara se conecta, mas eu uso o computador do meu funcionário mais como assim um terminal burro, porque na verdade o que não me importa o que esteja configurado, o que esteja instalado naquele computador do cara, se tem o joguinho do filho dele, se o Windows dele é pirata ou não. Apesar de que nas nossas campanhas de conscientização a gente sempre fala para as pessoas nunca utilizar softwares não homologados, e hoje em dia tem software livre para praticamente tudo, mas não importa o ambiente que o cara tá, ele vai simplesmente usar teclado, mouse e monitor, mais nada, né? Porque o desktop mesmo é o meu desktop que eu estou te entregando. E ele está lá, seja numa nuvem pública, seja numa nuvem privada, dentro do meu VMware, dentro do meu data center, ou é um desktop virtual lá de uma nuvem da Amazon, da Azure, sei lá. Mas ali é o meu equipamento, né, com as minhas políticas, as minhas regras, os meus controles, a minha criptografia. Que aí eu acho que é o mais importante, é quando a empresa precisa manter a gestão sobre as informações ao qual ela é a responsável. Concordo. Eu perguntei isso por causa eu trabalho geralmente com as Américas, né? Então sempre você ouve um pedaço de informação aqui e ali. Eu gosto de correlacionar o que está acontecendo a nível Américas ou global. E nesse caso eu vejo um crescimento, somente com home office, imenso, com relação à preocupação, né, porque a ideia geral é a sua network, né, o acesso está saindo de dentro para fora ou é de fora para dentro, né? Então, e como a Márcia frisou bem, você também, Jimmy, a visibilidade, né, ter o controle e visibilidade está fazendo essa... Vamos dar um exemplo, por exemplo, tecnologias têm gravação de sessão, né, na qual todos os passos estão sendo gravados, né? Então você tem 100% de visibilidade, tá gravadinho, funcionário, mas eu não cliquei ali. Ok? Então vamos voltar aqui com a Márcia. Eu vou te dar, tá aqui a classe para você rever os conceitos de segura o seu dedinho, né? Agora, como nós estamos falando do elo mais importante, né? Seria aqui a nossa última pergunta, correlacionando com isso. Como combater? Porque ameaça interna, como nós já falamos, pode ser de conteúdo malicioso, pode ser conteúdo de negligência ou distraído, mas também continua a ameaça de ambiente externo. Como mencionamos que agora a tecnologia já estão até contratando, né, as ameaças internas. E como combater essas ameaças internas para ser vítimas, né? Porque já é uma mescla entre o recrutamento e o clique duplo, né? Na opinião de vocês. Eu acho que é um conjunto de ações aí. Então, em primeiro lugar, conhecer bem, identificar o que deve ser protegido, né? Eu gosto do não gastar canhão com formiguinha, nem tudo precisa ser protegido, você não precisa investir tanto em tudo, até porque fica muito caro, muito complexo e pode atrapalhar. Então, conhecer o que deve ser protegido e aplicar as proteções tecnológicas e processuais dentro daquele coração, né, dentro da joia da coroa. Informar, treinar, ensinar as pessoas do porquê você está fazendo, como que eles devem se comportar, qual que é o objetivo disso, um bom processo de gerenciamento de identidades, que seja continuamente melhorado, né,
ter visibilidade tecnológica, né? Então, você montar um sistema que monitore o que está acontecendo, correlacionando os eventos e alertando em caso de alguma atividade que seja atípica, ter uma boa equipe de resposta a incidentes, né, já bem treinada, com os passos bem definidos, ter uma equipe de threat hunting, para que você consiga manter uma ampliação dessas proteções, uma adequação, uma atualização dessas correções de vulnerabilidades que a gente tem, e monitoramento constante. Isso, sensacional. Eu gostaria só de adicionar para as equipes de segurança que estão nos ouvindo aí, quando a gente fala sobre o insider threat, né, e o home office, rever seus processos internos o principal, eu acredito, que é o de exclusão de acessos, tá? Além da revisão, né? Mas a exclusão de acesso. Pensa o seguinte, quando a gente estava no escritório, aquele cara que ia ser desligado, ele é acompanhado, né? Até a porta, pega o seu crachá dele, vai com Deus, né? Boa sorte, até segunda. No ambiente de home office, você não tem essa questão de tirar a pessoa do seu ambiente físico. Ela tá lá na casa dela, você não vai tirar ela da casa dela, você não vai desplugar o computador dela. Então, mais do que nunca, é importantíssimo, quando essa pessoa é desligada, você ser o mais rápido possível. Dentro do meu departamento, eu falo do meu pessoal, falo assim, olha gente, quando chega uma admissão, isso aqui é prioridade, para tudo e faz o desligamento desse cara onde tem que fazer. Cancela todos os acessos desse cara o mais rápido possível, porque na maioria dos casos o desligamento é tranquilo, mas tem sempre aquele caso, né, de que a pessoa ainda se aproveita. E a gente cansou já de ver situações de ataques e vulnerabilidades sendo exploradas com contas de usuários que não existiam na empresa há muito tempo. Então, se a gente já tinha um problema lá atrás, dentro do escritório, imagina isso em home office, imagina quando você abre uma VPN. Se você olhar para o seu AD e ver que tem um usuário que foi desligado há mais de um mês, ainda ativo lá, se preocupa bastante, porque esse ambiente está complicado. Então, tinha uma frase, agora não vou me lembrar exatamente, mas que era interessante, que dizia assim, que quando você contrata, você tem que ter trocando em miúdos, já vou chegar direto no moral da história. Quando você contrata alguém, você demora bastante para que ela tenha acesso ao seu ambiente, né? Porque você faz todas as checagens, mas quando ela vai embora, você tem que ser rápido para tirar os acessos dela. Concordo. Isso é uma vertente que está crescendo muito com o que você mencionou aí agora. Outra parte interessante que eu estava mencionando, lembrei do que a Márcia falou das joias da coroa, né? E complementando o que vocês falaram aí, eu também acredito muito que... Eu vou citar um comentário de um norte-americano chamado Donald Hansen, que ele fala que não deveria nunca ter um usuário privilegiado, ou com privilégios, né? Perdão, com privilégios. Estou traduzindo aqui, não fez sentido. Com privilégios, acesso a privilégios, mas que deveriam ser tarefas privilegiadas, né? Porque eu já trabalhei em empresas na qual eu ficava um pouco embasbacado com o nível de acesso que eu tinha. Falei, mas não preciso de acesso, por que me dá tanto esse acesso? Então, volta ao que a Márcia falou, né? Constante monitoramento, constante visibilidade e complementando, né? O Jimmy complementou, é como uma tesoura, né? Cortando essas arestas, podando, Exatamente. até que a gente não sabe se estamos dirigindo o caminhão com as melancias. Não sabe se a melancia está no nível correto, né? Eu escutei ontem uma frase super fantástica. Olha, essa nova realidade com a pandemia, com relação à segurança cibernética, eu me sinto pintando um avião em pleno voo. Pintando?
Eu já vi Então, trocar o avião turbina em tudo pleno bom. voo. Uau! Ai, é super, E ai de vocês mas ficar escorrido, né? e, e nós temos mais alguns minutinhos. Eu queria complementar essa pergunta que nós falamos das ameaças internas e com as ameaças externas, né, com ataques cibernéticos. Vocês têm uma opinião na qual, porque eu não achei nenhum estudo sobre isso ainda. Eu gostaria de escutar a opinião de profissionais de gabarito de vocês. Qual, na opinião de vocês, representaria o maior risco? Ou se existe, né, um nível com relação a isso? O interno e o externo. Qual que seria o maior risco, interno ou É. externo? Eu acho que o maior dano mais rápido seria o interno, porque ele conhece a tua casa, né? Ele sabe aonde está a informação. Exatamente. E ele sabe como chegar até lá. E o externo a gente está mais preparado, né? A gente coloca muito mais camadas de proteção, né? A gente coloca alarme, a gente sobe grade, a gente bota câmera, né? E quando está de dentro, então assim, eu me arrisco a dizer que o dano provocado por um atacante interno tende a ser pior do que de um atacante externo, porque é muito mais rápido e efetivo, né? Enquanto o externo precisa fazer o reconhecimento e elaborar o ataque, o interno já sabe o que fazer. O interno ele consegue ser mais cirúrgico, né? Eu concordo totalmente. Concordo de gênero, número e grau. Interessante que algo que nós estamos nos atentando, né, praticamente nesse último ano, os últimos 2 anos, né? E como a Márcia falou, e eu adorei o seu comentário, Jimmy, é um ataque cirúrgico. Uhum. Não, normalmente a pessoa sabe como camuflar os seus passos, né? Porque ela já está lá dentro. Às vezes ela pega o cara do lado que saiu para almoçar e esqueceu de bloquear o seu próprio computador, né? Ou às vezes é uma senha que ele compartilhou com outro porque tô sem acesso aqui, o pessoal lá não me deu acesso ainda, posso usar a tua senha? Então eu acredito que sim, né? E talvez a probabilidade de você ter ataques externos é muito maior, né? Porque você é bombardeado a todo instante, mas o nível de impacto para um ataque bem sucedido interno é muito maior do que o externo, sem sombra de dúvida. Tá ótimo. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês, foi uma conversa super interessante. Para os profissionais que estão nos escutando aí, tá? Eu tenho o privilégio de trabalhar com toda a América Latina, Caribe, estar em contato aqui com as Américas e parte da Europa. Os comentários da Márcia e do Jimmy não somente estão alinhados com o que está acontecendo no nível global, mas estão até aquém de grande maioria das grandes empresas, tá? Até mesmo Fortune 1000, que não estão no nível do gabarito dos comentários que eles fizeram. Então, estejam cientes que vocês não estão isolados no Brasil com ameaças cibernéticas, tá? Mas, por outro lado, vocês profissionais de gabarito que têm o conhecimento e estão implementando esse tipo de proteção para os home offices e para as suas empresas. Márcia, Jimmy, obrigado pelo tempo de vocês aí. E foi super sensacional estar conversando e descobrindo um pouco mais da realidade brasileira, né, e da empresa de vocês aí no nosso território verde e amarelo. Muito obrigada, Márcia. Obrigada, Jimmy. Adorei. Muito obrigado, Márcia. Obrigado, Márcia. Foi sensacional a conversa, muito bacana. Gostaria de passar o dia inteiro aí conversando com vocês sobre isso, porque é muito legal. Tudo bem. Um abraço a vocês. Espero que tenham um bom dia. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau, gente.